de todo o nosso coração. Alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor, vamos estar em união, vamos estar em comunhão, vamos servir um Deus maravilhoso, um Deus cuidadoso, um Deus que tem nos dado tantas maravilhas, Deus que tem nos sustentado, Deus que tem nos ensinado, Deus que tem dado a cada um de nós a sabedoria. Assim como lemos na nossa lição de hoje, uma lição tão maravilhosa, né, irmãos? A lição 3, a continuação ali, Provérbios, e realmente lá fora o mundo nos mostra isso mesmo, superficialidade. Mas aqui nós temos um Deus cuidadoso, um Deus que nos mostra a verdadeira criação, o verdadeiro cuidado por cada um de nós. E hoje somos filhinhos amados, amém? Hoje somos chamados não mais criaturas, mas filhinhos amados de Deus. E esse zelo, esse cuidado, assim como Ele tem com cada um de nós, que nós tenhamos também. E aí fazemos o quê? Escutar, servir, para que possamos chegar a uma intimidade maior com o Senhor, ter sabedoria. E aí os propósitos do Senhor vão aflorando cada vez para nós. Que a vida é um processo diário, a vida é uma luta diária, mas com o Senhor Deus, tudo muda. Vivemos de outra forma, vivemos na contramão desse mundo, e assim Deus vai nos apresentando a melhor forma de dar, de lidar, de fazer, de receber. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por essa manhã tão maravilhosa, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele neste lugar, amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, esse dia tão lindo, em que nós temos a oportunidade de ir e vir estar na Tua casa. Obrigado por esta porta aberta, obrigado por esse momento maravilhoso de estudo da Bíblia, uma comunhão ali naquele momento do nosso café comunhão. Em tudo, Senhor, podemos dar graça. Em tudo, Senhor, sentimos a Tua mão, aleluia, falando conosco. Obrigado, Deus. Ó Senhor, seja bem-vindo, Espírito Santo, em cada vida. Aqueles que não falaram, aqueles que não ainda oraram, que possam estar nesse momento falando contigo. Senhor, eis-nos aqui. Eis-me aqui, Senhor, para mudar o pensamento, para mudar as palavras, para mudar o meu entendimento, que nada sou, nada tenho sem Ti. Ó Deus de amor, muito obrigado. Venha nos capacitar. Ensina-nos, Senhor, aquilo que Tu queres para cada um de nós. E abençoa aqueles que não puderam estar conosco nesta manhã. Guarda, renova, transforma. Abençoa aqueles que já estão aqui, Senhor, para fazer o melhor para Ti. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma este culto, Senhor, este dia que é para Ti, Senhor. Muito obrigado. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso pastor. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Queria chamar o nosso irmão Flávio. A gente vai estar entoando um cântico do cantor cristão. Irmão Flávio. Manhã abençoada, né, que o Senhor nos concede. Ontem nós tivemos aqui a festa da roça, um momento maravilhoso de comunhão, de estarmos juntos. Ainda sobrou alguns quitutes, né, de ontem, estão lá no café. Depois, se você não tomou café, dá uma passadinha lá e toma um café, né, porque é muito precioso esse momento que nós temos juntos. E o irmão Flávio vai estar trazendo o livro do cantor cristão. Nós vamos, nesse momento, estar nessa adoração ao Senhor, dando continuidade ao culto nessa manhã, porque com certeza o Senhor já falou aos nossos corações nessa manhã. Bom dia, queridos. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar o 324. É um hino bem conhecido, bem alegre, né?
324, refúgio verdadeiro. Basta bastante alegria. Seguro estou, não tenho temor do mal, sem guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu me bem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercará, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu receio não posso no mal feito, que procura terminar me enfraquecer. Obrigado então essa proteção, vivo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, se ao meu Senhor irei do véu. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercará, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar terror, pois meu Salvador não me abandonará. Qual sua proteção, qual seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Deus, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercar, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Nós temos que ter essa plena certeza de que Jesus, os seus anjos maravilhosos, Ele está sempre nos protegendo. Estava falando com a classe ontem de um grande livramento que eu tive ontem em Maricá. Se não fosse a mão de Deus, talvez hoje estaria no meu sepultamento. Mas Deus estava ali no controle de todas as coisas, me deu tranquilidade para poder enfrentar aquela situação muito, muito complicada. E a gente entende de que no mundo que nós estamos vivendo hoje, com tanta violência, com tanta manifestação de Satanás, se nós não estivermos revestidos do poder de Deus em oração, na vida, a nossa vida no altar de Deus, realmente nós seremos vítima da violência que tem operado não apenas aqui na Mindoeira, mas em todo o Brasil. Em pleno Maricá, agora o pessoal diz que tem segurança, tem isso, tem aquilo. Passei por uma situação terrível ontem, mas o Senhor estava me guardando, conforme diz aqui a estrofe, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrar, seu poder eterno sempre vai nos sustentar. Vamos viver, queridos, com essa certeza de que o nosso Deus
Todo-Poderoso, Ele tem acampado os seus anjos maravilhosos a nosso redor, nos livrando da cilada do inimigo. Que nesta manhã Deus possa fortalecer o nosso coração, sabendo que nós não estamos sozinhos nessa luta. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Ministério do Louvor, está com a palavra. Bom dia, irmãos. Queria convidar a igreja a se colocar de pé para a gente estar adorando e exaltando o nome de Deus.
está consagrando seus dízimos e suas ofertas. Meu irmão estava falando comigo a respeito dos planos dela, já da próxima empreitada lá no nosso terreno. A nova geração. Se você propôs algo no seu coração, pegue o Senhor nessa manhã, o seu dízimo da sua oferta. Deus abençoe. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24.
capítulo 24. A partir do verso 13. Eu vou estar lendo o versículozinho para os irmãos dos pais, tá? Diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino de Jerusalém, e não sabe as coisas que nelas têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já noite, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: Honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E acharam ele para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu-lhes. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. Amém. Queria pedir nesse momento que a irmã Maria estivesse orando e você para essa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos feito.
Tu tem nos consolado, Senhor, Tu tem nos guardado. Obrigada, meu Deus, por mais um dia que estamos aqui reunidos com nossos irmãos para louvar e agradecer o Seu santo nome, Senhor. Obrigada por essa oportunidade que muitos já não têm. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Seja com nós no decorrer do dia, da semana, do mês, do ano, da vida, Senhor. Porque o Senhor é nosso Paizinho querido. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui. É que eu lhe oro e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. É interessante que a Bíblia fala daqueles 2 homens como sendo eles discípulos. Discípulo é aquele que segue Jesus em todo o tempo. Discípulo é aquele que está sempre buscando ao Senhor em qualquer circunstância. O discípulo, mesmo ele indo na direção errada, eles estavam indo para Emaús, o Senhor Jesus se apresenta e coloca eles na direção certa, porque eles depois voltam para Jerusalém. É isso que Jesus faz conosco quando nós somos discípulos. Não apenas seguidores. O seguidor, ele segue por um tempo, mas depois ele se afasta. Mas o discípulo não. O discípulo ele quer aprender, o discípulo ele quer crescer, o discípulo ele está envolvido com as coisas de Deus. E quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, o Senhor ele nos coloca no rumo certo, na direção certa. O Senhor ele corrige as nossas rodas. O Senhor ele se apresenta, como se apresentou aqui a esses 2 discípulos a caminho de Emaús. Coloca o próximo versículo, por favor. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eles não estavam entendendo ainda o que estava acontecendo. E existem circunstâncias na nossa vida que a gente não entende o que está acontecendo. Mas Jesus se apresenta e Ele está caminhando conosco, mesmo quando nós não sabemos aquilo que está acontecendo. Mesmo quando nós não entendemos, nós sabemos que Jesus, Ele se apresenta, Ele nos conduz e Ele nos dá direção. É interessante como é que Jesus estava do lado deles, mas eles não conseguiam perceber. Há momentos na vida que Jesus está do nosso lado, mesmo sem a gente perceber, mas Ele está conduzindo os nossos passos, Ele está nos dando paz, Ele está nos dando renovo, Ele está dando a visão correta, Ele está nos fazendo entender a palavra, Ele está nos conduzindo por um caminho que só Ele pode conduzir. Próximo versículo. Pode ler, igreja? Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. Próximo versículo também. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, traz a voz, e por que estás triste? Jesus está perguntando nessa manhã: por que vocês estão tristes, né? Que palavras vocês têm trocado entre vós? Às vezes a gente está trocando palavras e a gente não está conseguindo ver o livramento de Deus. A gente não está conseguindo ver a presença do Senhor dando renovo. Como o irmão Flávio falou, né? Foi um momento tenso que eles passaram ontem em Maricá, mas o Senhor estava com a sua mão ali abençoando, o Senhor estava com a sua mão ali dando livramento. E às vezes a gente está falando de coisas, né, que estão nos deixando tristes, e Jesus está perguntando: por que vocês estão tristes? Eu estou aqui. Às vezes na tristeza a gente não consegue perceber a presença de Jesus, mas Ele está ali nos renovando e nos fortalecendo. Próximo versículo 18. Pode ler, igreja. E respondendo um, cujo nome é Cleópas, disse: és tu só peregrino de Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido neste dia? Pode continuar. E ele lhes perguntou: quais
que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram as condenações de morte e o crucificaram. Pode continuar. E nós esperávamos que fosse ele que revisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles só conseguiam enxergar as más notícias. Eles só conseguiam enxergar as coisas ruins. E eles estavam trocando essas palavras entre eles. E Jesus os ouviu. Jesus contemplou aquela fraqueza naquele momento. E às vezes a gente passa por situações na vida, como a gente tem passado aqui no nosso bairro, onde nós temos visto coisas ruins, mas nós temos que entender que o Senhor, Ele continua no controle. Amém. O Senhor, Ele está sustentando. E tem uma notícia melhor, tem algo muito melhor que nós devemos nos apegar. Qual é? Versículo 22. E É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. Olha só que interessante. Eles estavam ouvindo o que as mulheres haviam dito de que Jesus havia ressuscitado. Mas eles mesmos ainda não tinham conseguido ter essa experiência. Ainda não tinham conseguido enxergar o Cristo ressurreto. A gente não pode viver só baseado no testemunho do que Jesus está fazendo na vida de outras pessoas. A gente não pode viver só baseado naquilo que o Senhor tem feito na vida dos outros, porque Ele quer fazer na nossa vida também. E Ele está presente, Ele está do nosso lado, dizendo: olha, eu vou fazer na tua vida também. E aí, como é que isso aconteceu? Como é que esses homens eles foram tocados? Como é que eles conseguiram enxergar Jesus? Na continuação. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viveram. E agora Jesus fala, né? E ele nos disse: honestos e tardos de coração para ter tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. Olha só, até aí. Quando Jesus começou a explicar tudo na palavra, aqueles homens, os olhos deles se abriram. O que nós precisamos? Nós precisamos mergulhar na palavra. Nós precisamos estar em contato com a palavra. Nós precisamos ser renovados pela palavra, pelas promessas de Deus, de tudo aquilo que Ele tem falado para nós. O Senhor tem dado uma palavra para cada um especificamente. Cada um tem passado por um problema, cada um tem passado por uma dificuldade, cada um tem as suas questões, mas o Senhor, Ele tem uma palavra específica para cada um. Ele tem um direcionamento para nós, porque a palavra de Deus é viva. Ele tem um direcionamento para nós. E quando Ele nos dá esse direcionamento na palavra, nós começamos a entender que Ele está conosco. Ele está nos conduzindo, Ele está nos renovando, Ele tem cuidado de nós, Ele vai nos dar livramento, Ele vai nos dar vitória e Ele vai estar cada vez mais próximo. Olha o que Ele diz a continuação. E chegaram à aldeia para onde eles iam, e Ele fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já terminou o dia, e entrou para ficar com eles. Esse versículo aqui é muito importante, porque Jesus no caminho fez como
que ia para mais distante, como quem ia embora. Mas ele estava esperando o convite, porque Jesus ele bate a porta do coração. Ele bate a porta dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí aqueles homens, eles fazem um pedido a Jesus, que nós podemos fazer nessa manhã também. Quando Jesus fez que ia para mais longe, eles disseram: fica conosco, porque já é tarde e o dia declinou, e entrou para ficar com eles. Será que nessa manhã nós podemos fazer essa oração e dizer: Senhor, fica comigo. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha família, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor no meu trabalho, eu quero o Senhor conduzindo a minha vida em todos os momentos. Será que nós podemos fazer essa oração? E se nós fizermos de coração, o Senhor Jesus ele vai permanecer, a sua presença. E aí o que aconteceu depois? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram a ele, desapareceu. Jesus fez um gesto, né? Ele partiu o pão e eles reconheceram que era Jesus. Deus, ele faz coisas nas nossas vidas que nos fazem reconhecer que ele está conosco. Deus, ele nos mostra, Deus abre o nosso entendimento, ele nos dá a direção. E é isso que ele quer fazer nessa manhã. Ele quer nos mostrar que ele está do nosso lado. E no final desse texto, olha o que ele diz, que coisa maravilhosa. Disseram um para o outro: porventura não atingimos nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Eles estavam indo na direção errada, sozinhos. Mas quando eles entenderam a direção de Deus, eles voltaram para estar junto com os outros discípulos. E é essa a direção de Deus para nós. Temos que estar juntos, temos que caminhar juntos, temos que andar na presença de Deus como igreja, unidos, porque o final disso será o quê? Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Eles começaram a ouvir testemunho de outros discípulos, de algo maravilhoso que havia acontecido. E eles nos contaram o que lhes acontecera no caminho, e como eles fora conhecido no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Quando Jesus está conosco, nós temos paz. Amém. Nós temos o refrigério, nós temos o renovo. E ele diz nessa manhã a cada um de nós: paz seja convosco. Amém. Nós vamos estar juntos, né, unidos, caminhando. E se você deseja estar fazendo isso, você pode nessa manhã dizer: Jesus, fica comigo. Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu quero estar no meio do teu povo, eu quero estar no meio da tua igreja. Eu quero ser um discípulo e não apenas um seguidor. Eu quero aprender de ti. Eu quero receber o novo do Senhor na minha vida. Eu quero ter a tua paz. Se você almeja isso nesse momento, esteja fazendo essa oração. E eu queria te convidar o nosso seminarista Raul. Ele vai fazer essa oração encerrando a mensagem. Você vai poder estar tomando essa decisão e a gente vai cantar um último louvor e convidar o Ministério do Louvor para essa exposição. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar diante da Tua palavra. Senhor, muitas vezes andamos inquietos por muitas coisas, mas só uma coisa é necessária, que é a nossa consciência, que é a nossa mente, o nosso coração fincado, Pai, em Ti. Nos ajude, Pai, diariamente a Te buscar. Nos ajude, Senhor, a diariamente conhecê-lo e ter a profundidade em quem Tu és. Para que possamos, Pai,
termos consciência de quem o Senhor é e, consequentemente, ter a nossa vida transformada e também, Senhor, consequentemente, abençoar os nossos irmãos, ofertar amor, ofertar paciência, ofertar graça, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre as nossas mãos. Obrigado por este momento, que essa palavra tão abençoadora possa renovar a nossa fé, renovar o nosso coração, a nossa mente de quem Tu és, e que possamos sair daqui, Pai, edificados e constrangidos com o Seu amor e a Sua graça em nosso favor. Porque ainda que possamos estar andando ao longo do caminho e muitas vezes não percebemos a Tua mão, o Senhor se faz presente em cada momento e faz questão em vários momentos da nossa vida a trazer à memória o que nos dá esperança. Então, Senhor, muito obrigado por este momento e que possamos, Senhor, ser aqui renovados, edificados pela Tua palavra e que ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, possamos Te conhecer cada vez mais. Obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Oração silenciosa.